Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título Grandes Navegações Início, ou seja, nós trataremos aqui do início desse processo conhecido como Grandes Navegações, que se refere a um conjunto de viagens náuticas que os europeus empreenderam nos séculos XV e XVI para outros continentes, para continentes além do seu continente de origem, para além da Europa. Então, no século XV e XVI, os europeus estão viajando, explorando rotas e terras que para eles eram desconhecidas. Para os europeus, naquele momento, eram desconhecidas. Então, os europeus, tomando o seu próprio território, a sua própria vida como referência, estavam descobrindo outras rotas e outros territórios, que eram conhecidos por aqueles que já trafegavam nesses territórios, nessas rotas. Então, nessas grandes navegações, nos séculos XV e XVI, repito, nós temos aí eventos que são celebrados até hoje, como o chamado descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, a circunnavegação da Terra. E neste vídeo nós não entraremos nos detalhes se foi descobrimento ou não, quem chegou primeiro, se os europeus chegaram primeiro, isso não será discutido aqui. Em relação ao Brasil, por exemplo, nós temos um vídeo aqui no canal que já discute isso, sobre esse ponto de descobrimento. Você pode procurar na playlist sobre história do Brasil. Eu também posso colocar aqui nos comentários. Então, esse vídeo ele tem a finalidade de discutir o contexto econômico, social, político que levou ao início desse processo das grandes navegações, esse movimento a partir da Europa em direção aos outros continentes. Continentes que naquele momento, no século XV, já eram conhecidos ou em parte conhecidos pela Europa, no caso da África e no caso da Ásia, e continentes que ainda não eram explorados, ainda não eram conhecidos pelos europeus. Nós estamos falando aqui do grande continente que veio se chamar América. Então, esses são as grandes viagens que são empreendidas aí no século XV e no século XVI. E, sem dúvida, as grandes navegações elas são lembradas como um processo que marcou o início da chamada Era Moderna. Também temos um vídeo aqui no canal que trata da Era Moderna. Você fica convidado a assistir para se inteirar melhor sobre o assunto. Então, as grandes navegações são aí assunto para livros, para artigos, para aulas, para discussões na escola. E a nossa perspectiva aqui é fazer uma exposição didática, simples, mas não simplista, como é a perspectiva do canal, de que contexto levou ao início das grandes navegações, esse processo aí no século XV e XVI. E quando nós falamos do início das grandes navegações, nós estamos falando principalmente de Portugal, do Reino de Portugal, que foi o pioneiro nesse processo de grandes navegações. E por que Portugal? E faço aqui um parêntese também, que nós entenderemos esse início tendo Portugal como referência e tomando que fatores para entender esse contexto do início das grandes navegações. Nós tomaremos como referência fatores econômicos, fatores religiosos e fatores do imaginário europeu. Então, essas são as linhas principais que nós tomaremos aqui nessa exposição. Então, por que Portugal? Voltando ao Reino de Portugal, porque esse reino ele foi o pioneiro nesse processo das grandes navegações. Portugal muito é discutido sobre isso, se fala da localização geográfica, da experiência náutica anterior, por Portugal ter a sua história marcada pelo mar. Isso tem a sua importância, mas há também uma dimensão política para o pioneirismo português. E que dimensão política foi essa? Portugal ele foi pioneiro nas grandes navegações porque ele também foi pioneiro na centralização política. Então, Portugal, lá no século XIV, ele já tem uma iniciativa de centralização política
né, uma virada política no reino em que há uma centralização na figura do rei, na figura do monarca, e essa centralização permite que o Estado português empreenda ou incentive essas atividades econômicas, principalmente voltadas para a navegação. Mas isso em si não explica a escolha ou a opção pelas grandes navegações ou pelos portugueses se lançarem ao mar. Por que o Estado português não incentivou, não apoiou uma outra coisa, não usou o seu poder, a sua estrutura administrativa que já se centralizava no século XIV para outra iniciativa? Há dimensões do próprio reino de Portugal, como carência material das terras, insuficiência na produção das terras, mas há outros elementos que nos direcionam para essas linhas que eu já falei no início, ou seja, outros fatores econômicos que vão para além de Portugal, também fatores religiosos e, por fim, fatores que envolviam o imaginário europeu, que nós vamos explicar direitinho daqui a pouco o que é esse tal de imaginário. Então, começando aí pela dimensão econômica, o que levou Portugal a optar a se lançar inicialmente, já no século XV, às grandes navegações, ou seja, a fazer viagens para outros continentes, para outras terras? Nesse momento, século XV, qual era o grande empreendimento econômico na Europa? O comércio já, e o comércio principalmente das especiarias, ou seja, mercadorias trazidas de uma região que à época se chamava de Índias. E que região era essa das Índias? Envolviam onde hoje é o país, Índia, e também outras regiões do Sudeste Asiático. Então os europeus, comerciantes europeus, traziam dessa região especiarias, principalmente temperos, cravo, canela, pimenta, e eram comercializados na Europa, tinham um sucesso enorme na Europa. Só que não era qualquer europeu que levava essas mercadorias para a Europa, e não só europeus. Esse comércio que se fazia por terra entre a Europa e a Ásia, e também por mar, ou mar Mediterrâneo, ele era praticamente monopolizado por cidades italianas e pelos árabes, principalmente a partir da conquista de Constantinopla, em meados do século XV. Então, quem controlava o fornecimento dessas mercadorias, as especiarias para a Europa, eram os árabes e essas cidades italianas, ou estamos falando de Gênova e de Veneza. Então, outros mercadores europeus tinham interesse de acessar esses mercados. E o Estado português, amparando navegadores, comerciantes, inicia essa empreitada de conseguir um desvio, uma outra rota para acessar essas mercadorias. Se por terra, entre a Europa e a Ásia, e por mar havia essa barreira econômica comercial feita por esses comerciantes italianos e pelos árabes, imaginem na sua cabeça o mapa mundi atual. Qual foi a estratégia de Portugal? Com aquele conhecimento náutico que é tão lembrado, tecnológico, por acúmulo de experiência que Portugal já tinha, e com o apoio desse Estado que havia se centralizado já no século XIV, no século XV, os portugueses iniciam uma expedição ou expedições para contornar a África, sair ali de Portugal, pensando no desenho clássico na nossa mente, de cima, vamos aí ser simplistas, contornando o continente africano e ali indo para a Ásia. Essa era a meta. Então, no século XV, os portugueses vão costeando, né, conhecendo esse litoral oeste do continente africano, até fazer essa volta lá embaixo, né, sendo simplista, mais uma vez, pensando só nessa imagem clássica que nós temos do mapa mundi em nossas mentes. Na medida que Portugal vai fazendo essas expedições no litoral africano, no litoral oeste africano, ele vai fazendo contatos econômicos nesse litoral. Principalmente contato, inicialmente, tendo acesso a ouro, os comerciantes trocavam bebida, armas e outros produtos pelo ouro, que era trazido por mercadores locais, e depois já por mão de obra ou por pessoas escravizadas.
E a grande luta de Portugal nesses pontos comerciais no litoral africano, no litoral oeste, era com grupos étnicos locais e com o Islã também, que tinha influência nesses locais. Então, essa é uma primeira dimensão dessas grandes navegações, esse contorno do continente africano para chegar às Índias. Só que a África não chegou nesse processo. A África ela foi para além de uma rota de passagem. Ela começou a ser uma meta em si, ou seja, esse comércio nesses pontos no litoral oeste. E a grande meta que era chegar até as Índias para fazer comércio com as Índias. Então, podemos dizer que os grandes fatores ou os grandes incentivos para Portugal se lançar às grandes navegações foram conseguir ouro, que ele conseguia por esse comércio no litoral oeste africano, e também conseguir as especiarias lá no Extremo Oriente, nas chamadas Índias, como nós já explicamos. E essa meta das Índias, ela só vai ser alcançada lá no final do século XV, que essa meta é alcançada, de se tocar, de se conseguir acessar esse mercado das especiarias. Essa finalidade só é alcançada, só é concretizada no final do século XV. Então, repetindo, o ouro e as especiarias eram os grandes incentivos para Portugal se lançar às navegações, nesse século XV, principalmente. E os outros fatores? Um segundo fator, um segundo grupo de fatores que nós podemos mencionar é o fator religioso. O que a religião teria a ver com as grandes navegações? Teria muito a ver, ou teve muito a ver. Nós estamos falando de um Portugal e de uma Europa profundamente cristãos, saídos da Idade Média, daquela divisão clássica que nós temos. Veja lá o vídeo Modernidade em que eu discuto isso. Então, Portugal profundamente católico e numa Europa também católica, e Portugal, o catolicismo português, tinha já uma especificidade. E que especificidade seria essa? Portugal teve no seu subcontinente, que é a Península Ibérica, a presença árabe por muito tempo. Desde o século VIII, os árabes estão presentes ali na Península Ibérica. Então, muitos historiadores colocam desde o século VIII, a Península Ibérica vivia um processo de reconquista, ou seja, de tomar aquelas terras de volta da mão dos árabes. E o que isso tem a ver com religião? E o que isso tem a ver com grandes navegações? Tem a ver que na Idade Média houve uma série de investidas militares europeias lá no Oriente para tomar de volta a chamada Terra Santa, as regiões onde Jesus teria passado, o grande ícone do cristianismo, e principalmente a cidade de Jerusalém, que estava na mão dos árabes. Então essas cruzadas tiveram essa iniciativa de tomar essa chamada Terra Santa de volta. E essa guerra de reconquista aí contra os árabes na Península Ibérica foi profundamente inspirado com esse ideal de cruzadas. Por quê? Se as cruzadas lá no período medieval tinham a perspectiva de reconquistar as terras que os cristãos entendiam que deveriam ser deles, porque os infiéis, na visão cristã, estavam nessas terras que não lhes pertenciam, na Península Ibérica, os seus habitantes cristãos começaram a pensar na mesma lógica. Nós também vamos reconquistar essas terras que estão nas mãos dos infiéis, na mente católica, na mente cristã. Então, essas guerras de reconquista ou de tomada desses territórios da Península Ibérica foram indiretamente compreendidas como novas cruzadas. Essas guerras de reconquista aconteceram desde o século VIII, quando os árabes se fixam ali, se intensificam, né, a partir do século XII, e elas tomam também uma força maior no século XV, quando os árabes são expulsos da Península Ibérica definitivamente, quando o último reduto árabe é conquistado ali no ano de 1492.
Então essas guerras de reconquista eram vistas como novas cruzadas. E esse espírito cruzadista que estava nessas guerras de reconquista foi levado também para as grandes navegações. Se as cruzadas eram investidas militares para tomar as terras que entendiam-se como santas, cristãs, da mão dos árabes, que estavam lá no Oriente, onde Jesus tinha passado, se a guerra de reconquista eram entendidas como novas cruzadas, ou seja, novas guerras contra os infiéis, as grandes navegações também eram vistas nesse espírito, ou seja, a ideia de ir onde os infiéis estavam. E onde esses infiéis estavam inicialmente? No norte da África e também na região do Mediterrâneo, locais de domínios árabes. Então a ideia de investir contra esses locais na perspectiva de levar a fé, de serem não apenas navegadores ou guerreiros, mas de serem novos cruzados ou guerreiros da fé que estavam tomando essas regiões da mão dos infiéis, ou dos chamados infiéis, que eram assim entendidos os muçulmanos ou os islâmicos. Então esse foi o segundo fator religioso. E o terceiro e último fator, que foi o fator do imaginário. Que imaginário é esse? Nós aqui não vamos entrar na discussão do que é imaginário, como é que é esse conceito é trabalhado na história, é uma discussão mais ampla. Mas quando a gente fala de imaginário, nós estamos falando principalmente das imagens produzidas pelos sujeitos, tanto imagens mentais como outras imagens. A dimensão do imaginário é a dimensão que envolve o simbólico, as representações do mundo que os indivíduos fazem, aquilo que envolve a visão de mundo de uma sociedade. É isso que se refere o imaginário. Tem a ver com cultura, né? A isso que se refere o imaginário. E qual era o imaginário europeu nesse século XV, nesse século XVI? Nesse momento havia um imaginário, o imaginário europeu era povoado por uma dimensão do desconhecido. E qual era o desconhecido para os europeus? O oceano ou os mares. Essa região era entendida como uma região desconhecida, né? Um local que inspirava tanto medo, era um local que se imaginava povoados por monstros, bestas, seres assustadores, mas também por um local de esperança, um local em que se podia encontrar uma espécie de paraíso na Terra. E de onde vinha essa ideia? De relatos de escritores ou de viajantes ainda da Idade Média que misturavam narrativas concretas com elementos fictícios. Então os indivíduos se baseavam, essas narrativas se popularizavam. Então o oceano desconhecido, essa visão, esse imaginário sobre o oceano, sobre os mares desconhecidos, era povoada por esses elementos, tanto que geravam pavor quanto geravam esperança. E no caso da esperança, como nós falamos, havia a perspectiva de encontrar em algum lugar no além-mar um paraíso terrestre. E esse paraíso tinha até nome, o chamado Reino do Preste João, né? Era a ideia de um reino cristão governado por esse Preste João, que seria um rei sacerdote, esse reino cristão localizado na região das Índias, né? Que era um reino que ajudaria os europeus na luta contra os islâmicos, contra os árabes. Então, e era tão essa perspectiva ou essa expectativa era tão grande que Portugal, na segunda metade do século XV, chegou a mandar expedições para procurar esse reino, lá do Preste João. Não foi encontrado, não acharam o Preste João, não acharam o seu reino, mas essas expedições serviram para encontrar novas rotas de viagem, novas rotas ou novos trajetos. Então percebam que essa dimensão do imaginário, ela não era uma simples consequência dessa expectativa econômica, né? A ponto da coroa portuguesa mandar expedições para procurar esse reino, havia uma crença popularizada, arraigada nesse imaginário, da existência desses seres ou dessas regiões ou desses territórios que foram narrados por esses viajantes do período medieval. Em se tratando da religião, é muito colocado que
a religião foi apenas uma base ideológica para levar as pessoas a irem para além-mar. Não há tempo aqui para discutir o grau de profundidade religiosa dos membros da coroa ou da própria igreja, do próprio Papa, mas o fato é que os homens que estavam embarcando naqueles navios, a maioria deles era encharcada por essa leitura católica cristã do mundo. Havia padres que estavam indo, então eles tinham a ideia de levar o cristianismo, de combater os infiéis, né, de retomar ou de tomar para a cristandade as terras que estavam na mão dos infiéis, aqueles que eram entendidos como os infiéis ou os pagãos ou os não cristãos. Então, a ideia aqui é que nós entendamos que houve elementos econômicos que levaram às grandes navegações, a busca do ouro, a busca pelas especiarias, mas relacionados com elementos também da religião e também do imaginário, que não são apenas consequências um dos outros, mas tinham uma relação de mão dupla entre si, né, que poderiam ter até importâncias diferentes de acordo com o momento, mas tinham uma autonomia entre si. Né, que geralmente quando se discute as grandes navegações se entende apenas como o resultado da ganância das coroas por ouro, dos comerciantes por especiarias. Havia esse interesse, obviamente, como nós falamos, mas havia também outras perspectivas em jogo. Não que essas perspectivas não envolvessem também projeto de poder. O próprio projeto de cristianizar esse mundo fora da Europa era também um projeto de poder. De poder cultural e também de poder político, de firmar o poder da igreja, que estava ligada à monarquia portuguesa e também espanhola. Então havia uma perspectiva política nisso também. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Como sempre, lembro que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Se inscreva também nessas outras redes sociais. Lá eu posto memes diários. Lembrando que Memearquia é um projeto que envolve história, cinema, literatura, cotidiano, política, na perspectiva de fazer humor. Pelo menos eu tento, principalmente no Instagram e no Facebook. E aqui no YouTube, a produção desses curtos vídeos com explanações simples, mas não simplistas, sobre esses temas que eu anunciei anteriormente. Então, fica o seu convite para seguir o meu trabalho. Fico por aqui, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.